Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos meditar um pouco sobre o porquê das coisas. Por quê? Tudo o que acontece neste mundo tem o porquê. Nada acontece por acaso. Todos os acontecimentos não acontecem por acaso. Tudo tem o porquê. Não existe efeito sem causas. Não existe vitória sem luta. Quanto mais difícil a luta, mais gloriosa será a vitória. Não existe um consenso sem questionamento, nem conhecimento sem estudo. O questionamento é muito importante na vida do ser humano, mas muita gente tem a mente adormecida e não gosta de questionar o porquê as coisas se acontecem. Nisso, eles pensam que tudo o que acontece, acontece por acaso. Vamos ver um texto bíblico de uma profecia que já está se cumprindo. É ver o porquê, e vamos ver o porquê Deus tomou esta decisão. Esta profecia está escrita em Apocalipse 17, capítulo 17. Pois Deus lhes inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Apocalipse 17, versículo 17. Por que Deus fez isto? Entregar de livre e espontânea vontade ao inimigo o seu poder real? Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, por que fez isto? Isto foi por causa dos grandes pecados da igreja e de toda a humanidade. Por causa desse pecado, ele entrega a sua autoridade real ao inimigo, para que o inimigo domine e reine para a purificação dos nossos pecados, para que se converta e se tenha a salvação de nossas almas. Deus sempre chama a conversão pelo seu amor. Amor e misericórdia. Mas esta geração está cada dia mais perdida, então ele tomou a decisão de entregar o seu poder, entregar a igreja e toda a humanidade ao inimigo. E a tribulação está aí. Por que Deus fez isto? Precisamos de muito discernimento para entendermos que o desígnio de Deus nem sempre é sua vontade. A vontade de Deus é que nós fôssemos santos, mas devido aos nossos pecados, o Senhor Deus designou entregar seu poder real à fera, que será o anticristo. E o anticristo vai reinar e vai perseguir os cristãos como nunca houve. Que o anticristo reinará por pouco tempo, mas que seja um tempo suficiente para castigar e purificar esta geração incrédula até que se cumpra a palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus disse sobre as tribulações do fim dos tempos. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Porque a angústia será, assim dizer, porque a angústia será tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá igual. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Aqui tem um ponto de interrogação. Se Deus é amor, bondoso e misericordioso, por que permite que soframos tantos? Por que permite que soframos tanto? A resposta está no texto acima. Se aqueles dias
não fosse sofrido e abreviado, ninguém se salvaria. E é pela nossa salvação que Deus designou colocar-nos à prova. Prova dura vai ser, mas isso é consequência dos nossos pecados. Deus não quer o sofrimento de ninguém, até porque Ele não é o autor do sofrimento e nem da morte. O autor do sofrimento e da morte é o demônio, pai da mentira, traidor dos que levou a pecar, traidor dos que levou a pecar. Acreditando em suas mentiras, abandonou a verdade, e com esta desobediência a Deus, o pecado entrou no mundo. E através do pecado veio o sofrimento e a morte. O pecado é a causa, e o sofrimento e a morte é o efeito. O pecado é a causa, e o sofrimento, a morte, tudo que vem, é o efeito da causa. Por consequência do pecado, a morte entrou no mundo. E o salário do pecado é a morte. O sofrimento existe para a purificação dos nossos pecados. Deus quer a salvação de nossas almas e que ninguém se perca. Por esse motivo é que devemos sofrer no fim dos tempos, ou também no fim de nossas vidas. Quando Jesus fala das tribulações do fim dos tempos, ele refere-se também ao fim dos tempos de cada um de nós, que seria em dias diferentes. Mas todos sofrerão antes de morrer, para que se arrependa dos seus pecados e tenha seu perdão e a vida eterna. Na última hora, como foi o pecador, quando foi o pecador crucificado com Cristo, que se arrependeu e disse, lembra-te de mim quando vier com o teu reino. Jesus respondeu, na verdade eu te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 42 a 43. Nossos pecados são muitos, mas com o sofrimento das últimas horas, eu acredito que são muitos os que se salvam. Porque Jesus disse, se esses dias não fosse sofrido, ninguém se salvaria. Então a salvação, muitas vezes, eu acredito que na hora da morte a pessoa esqueceu de converter antes, na hora da morte pede perdão a Deus e ainda é salvo. Em um texto bíblico já citado acima, diz que Deus designou entregar sua autoridade real à fera. Pois Deus inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio e entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Quais serão as palavras de Deus que será cumprida no fim desta designação de Deus? A resposta encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. O ímpio se rebelará, mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o fará desaparecer com o sopro de sua boca, no resplendor de sua vinda. Veja também no Apocalipse, fala de duas feras que se unirão. No Apocalipse fala de duas feras que se unirão. Mas esta profecia já se aconteceu. A primeira fera é o poderio político e econômico da nova ordem mundial e da ONU. E a segunda fera é o poderio religioso unido que está a serviço da primeira fera, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, versículo 12 e 13, está escrito, os 10 chifres que vistes são 10 reis. Ainda não receberam a realeza, mas receberão o poder real por 1 hora apenas. Poder real por 1 hora apenas, junto com a fera. Todos têm a mesma intenção
entregar à fera o seu poder e sua autoridade, e vão fazer guerra contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, esse será o destino final desta união da igreja com o comunismo, que nós estamos vendo hoje. Hoje a igreja está a serviço do comunismo. É a primeira fera servindo a segunda fera, entregando os poderes. E esta fera que se diz no texto será o anticristo, revelará e será pagado por Deus. Salmo 110, versículo 1. Javé disse ao meu Senhor, lá está escrito assim, Javé disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso quando Jesus ressuscitou, chegou ao céu, Deus Pai falou para ele, senta aqui à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E agora Deus está colocando os inimigos de Cristo debaixo dos pés. Vai ser exterminado todos os inimigos de Cristo. Só vai salvar a verdadeira igreja, naqueles que perseverar até o fim. Essas palavras temos certeza que o anticristo reinará por pouco tempo. Essas três passagens da Bíblia que eu citei, deixa muito claro que no fim dos tempos, a última palavra de Deus será cumprida. Jesus, Rei do Universo, o ímpio será apagado com o sopro de sua boca, sopro da boca de Deus, e o Pai disse a Jesus, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. A vitória final será de Jesus e de todos os seus escolhidos, de todo aquele que perseverar até o fim, será os escolhidos, aquele que não renegar o Cristo. Mas hoje a igreja está levando a perdição, essa igreja está levando os fiéis à perdição, enganando e levando a adorar o anticristo. Essa religião sinodal que está aí, ela é falsa, mas a religião do anticristo é bem pior do que essa, viu? A religião do anticristo não terá celebração, não terá igreja, não terá mais nada. É somente um site assim para ser seguido. O Senhor Deus designou a entregar sua autoridade real ao inimigo para sermos castigados e purificados do nosso pecado. Deus confiou esta missão ao Papa Francisco a fazer este acordo de uma aliança com a nova ordem mundial e a ONU e os outros também muçulmanos, islâmicos e judeus, tudo unido para dirigir seus trabalhos de unificação das três religiões monoteístas, que são as maiores. São cristianismo, islamismo e judaísmo, junto com todas as outras seitas, se reuniram e criaram uma nova religião universal e fizeram uma aliança de paz com a nova ordem mundial e a ONU, que tem o espírito do anticristo, e criaram uma nova religião universal e fizeram aliança para nova, e tem o espírito do anticristo, no intuito de conseguir a paz mundial. Rezem pelo Papa Francisco, que está cumprindo o desígnio de Deus, entregar seu poder à fera para o nosso castigo e conversão do nosso pecado e salvação de nossas almas. E o que Deus quer é salvar as almas. Então, por isso que as tribulações do fim dos tempos, agora que começou agora em outubro, já começou as tribulações e vai piorar mais, 3 anos e meio agora vai ser horrível, mas isso aqui, nós vemos no fim do túnel uma igreja pequenina, um punhado de gente, pouca gente, mas poucos padres, poucos bispos, mas são puros e verdadeiros. Isso aí está escrito também no Apocalipse, eu não tenho o capítulo aqui agora. Mas esta aliança será quebrada, essa aliança que o Papa fez com a nova ordem mundial e a ONU, será quebrada, porque essa religião sinodal não vai agradar a ONU e nem a nova ordem mundial, e não vai agradar o anticristo que surgirá dessa nova ordem mundial. Ela não vai agradar. Então essa aliança será quebrada e o anticristo se manifestará.
e tomará todo o poder sobre a Igreja Católica Romana, que representa toda a humanidade. Mas a vitória final será de nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria, Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. E de todos que perseverarem até o fim. Estes serão a verdadeira igreja, Cristo cabeça e nós somos membros. Esta igreja, os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Jamais. Os poderes do inferno não conseguirão dominá-la. Mas essa religião católica romana aí está no fim. Pode crer. Não é minha loucura, não. Está escrito. Porque os católicos estão adormecidos. Porque os católicos estão adormecidos diante desse triste acontecimento? Jesus mesmo disse que no fim dos tempos seria como nos tempos de Noé, porque a igreja se cala diante dos gritos dos oprimidos. Isto é o maior sinal do fim dos tempos. A igreja calada, como se estivesse sem problema algum, enganando os fiéis e celebrando aí, enganando o povo, celebrando o nome de Cristo, celebrando a Eucaristia, mas estão traindo o Cristo, estão levando a igreja para uma religião sinodal, baseada na teologia da libertação, anticristã, que não tem, vai acabar completamente com o nome de Cristo. Pode crer. Acorda, católico. Sai dessa. Abra os olhos. Esta religião sinodal da teologia da libertação é o joio que está saindo do trigo. Veja em Mateus capítulo 13, versículo 30. Esta nova religião universal, mundial, é a religião do anticristo, que vai abolir a Eucaristia e acabar com a igreja e tomando dela todo o seu poder e suas riquezas. O anticristo vai tomar todos os poderes da igreja, toda a riqueza, todas as catedrais e riqueza e dinheiro do Banco do Vaticano, tudo vai ficar para o inimigo. Porque o Papa está a serviço dele. O que o Papa fez em mês de março? O Papa pediu assim que, mês de março, ele passou um decreto a todas as igrejas do mundo depositar o seu dinheiro no Banco do Vaticano. Agora esse dinheiro está lá. Quem vai tomar conta desse dinheiro vai ser o anticristo. O Papa facilita tudo para ele, está preparando o caminho dele. Pode crer, pode crer. O anticristo vai abolir a Eucaristia e acabar com a igreja, e tomando dela o seu poder e suas riquezas. E quando for abolido a Eucaristia, eu estou fora. Porque, tirando para mim a Eucaristia da celebração, acabou a igreja e acabou essa religião católica. Daí vai ficar só aqueles que ficar acreditando verdadeiramente no Cristo, vai ser preservado e vai acompanhar até o fim. E vai salvar a igreja. Veja o Apocalipse 18, capítulos 4 e 5. João disse: ouvi uma voz vinda do céu. Isso é muito importante. Ouvi uma voz vinda do céu que dizia: sai dela, ó meu povo, sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices de suas faltas, e tenhais que sofrer com suas pragas. Pois seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus lembrou de suas iniquidades. Apocalipse 18, versículo 4 e 5. Então, enquanto celebrar a Eucaristia, eu estou na igreja. Porque a Eucaristia eu não vou abandonar de jeito nenhum. Mas a hora que parar de celebrar a Eucaristia na igreja, que vai chegar a hora, vai ser proibido celebrar a Eucaristia, eu estou fora. E convido a todo que saia, porque senão vocês vão se perder junto com o joio. Esse é o joio separado do trigo. E vocês vão ser queimados, igualzinho vai ser o anticristo, que vai ser queimado. Acorda, clero falso, acorda, dirigente da igreja falso. A perseguição ao sacerdote e a todo nós católicos está muito próxima. Talvez nós teremos que entregar nossas vidas para defendermos nossa fé em Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículos 7 a 9. Diz assim, no capítulo 24, versículos 7 a 9, está escrito: então sereis entregue
para serdes torturados e mortos. Então sereis entregues para ser torturados e mortos, e sereis odiados por todas as nações por minha causa, disse Jesus. Então vocês sereis torturados e mortos, e sereis odiados por todas as nações por minha causa. Se acreditamos em Cristo, por que não acreditamos em sua palavra? Estou rezando pelo Papa e por todos os bispos, padres e fiéis que estão precisando de conversão. Ou será que Papa, Bispo e Padre não precisarão de conversão? Quem sabe já são santos não precisa. Não. Quem dizer que o Papa é santo, o Padre é santo, o Bispo é santo, não. Está enganado porque eles são humanos. E sendo humano ele pode pecar igual a qualquer um de nós. Pecar e ir para o inferno. Como eu posso pecar e ir para o inferno, eles levem a mesma coisa. Eles não são diferentes de mim. Porque ainda pior é que Deus pede muito mais deles do que de mim, que sou pequeno. Porque quanto mais recebeu o tesouro, quanto mais recebeu de Deus, mais Deus cobra. Será que o Papa, Bispo e Padre não precisarão de conversão? Graças a Deus ainda temos muitos bispos e padres bons e legítimos que estão pregando a verdadeira doutrina de Cristo e não vai abandonar o Cristo por maneira nenhuma, ainda que seja preciso morrer. Por isso são contra a teologia da libertação, são contra esta religião sinodal universal, são estes que salvarão a nossa igreja católica apostólica primitiva. O Papa Bento XVI mesmo disse, o Papa disse uma coisa muito importante logo antes da morte. Ele disse assim: precisamos voltar à verdade. Precisamos voltar à verdade, ainda que fiquemos só os 12, ainda que ficamos só igual os 12 apóstolos, precisamos voltar à verdade. Se ele disse, isso aqui é sinal que o clero que dirige a igreja hoje estão sendo falsos profetas que estão faltando com a verdade. E Jesus disse, é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Mateus 24, capítulo 6. Então isso aqui fica provado que se o Papa Bento XVI falou que precisa voltar à verdade, é porque está pregando a mentira. Ficou provado que estão pregando doutrina falsa. Senão ele não dizia, precisamos voltar à verdade, ainda que ficamos só 12. Ainda que o voto ficar pequena, como vai? A igreja vai ressuscitar dessa cinza, dessa guerra que está aí, a igreja vai ressuscitar pequenina. Pouca gente, pouca força, mas forte, santa e pura. Ninguém pode mais fechar essa porta. Não, ninguém mais. O fim dos tempos Jesus previu e já está acontecendo. É uma preparação para o fim do mundo que só Deus sabe. O fim dos tempos é a preparação para o fim do mundo. O fim do mundo só Deus sabe. Mas o fim dos tempos, o Cristo preveu e falou, quando tivesse acontecendo essas coisas que está acontecendo agora, eu posso saber que está perto. Está perto a vinda do Filho do Homem. E tudo isso que está acontecendo agora, Jesus disse, quando ver isso acontecendo, saber está próximo. Sem passar a tribulação, o anticristo reinar, Jesus não virá como juiz justo. Sem o reinado do anticristo, Jesus não virá. Aqui fica registrado porque precisamos sofrer no fim dos tempos, para nossa conversão e salvação de nossas almas. Por isso que Jesus me disse um dia diante do sacrário, Jesus disse, eu chorava, Jesus disse, não chore, é preciso que isto aconteça. Diante do sacrário, eu tive uma palavra na minha mente, que com certeza o anjo me iluminou, dizendo, não chora. Eu estava chorando. Em 2019, quando eu fiquei sabendo de tudo isso que ia acontecer, eu comecei a chorar. Então eu disse, não chore, é preciso que isso aconteça. Não tenhais medo. Apocalipse 3, versículo 10. A corrente é para quem deve ser acorrentado e a morte pela espada para quem deve morrer pela espada. Deus não fará morrer o justo junto com o ímpio. Está escrito, quem perseverar ao fim será salvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.